Olá, pessoal. Abney, agora só faz a solicitação, por favor. Tá conseguindo ouvir? Vamos ver se dá certo agora. Só aguardando você aceitar. Ah! Aí, boa noite, Boa Jane. noite, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Jane, Tá me ouvindo? agora sim. Ah, tá. Então, eu tô sem o meu fone porque eu vi que o meu celular tava sem bateria, tava com pouca bateria, decidi deixar carregando. Sim, eu Mas vou ter que vamos lá. aumentar o volume aqui. Peraí, só um segundo que eu não tô te ouvindo direito. Tá Aí, bom. vamos lá. Agora Ai, que tá ouvindo? prazer estar aqui com você. Agora sim. Eu tô Ai, super feliz de estar aqui com você. eu também estou muito feliz. Ó, tá entrando nossos amigos aqui, ó. O Serginho, a Annelise, a Regi, a Cauana. Olha só, né? O pessoal A do Oeste Catarinense. A A Gislaine, Gi. que linda. Nós já fizemos até um brinde de chimarrão aqui enquanto você não entrava. Ah, é? Ah, é. Isso eu nunca Oi, tomei, Josi. sabia? É. Gi, tudo bem aí? Ai, que legal. Pessoal, então, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Gi, linda é você. A Vânia que trabalha aqui comigo, a Josi também, pessoal. Prazer enorme ter vocês aqui. A Binéia, a gente está aqui também com o nosso excelentíssimo Serginho Cardoso, que foi até o final, até o ano passado, diretor aqui do Sebrae de Santa Catarina. Ele é nosso fã das lives, querido, tá aqui assistindo a gente. Serginho, um beijão para ti e para tua família toda. Vamos lá, então. Eu vou começar a apresentar um pouquinho, né, Binéia? Para quem não conhece, pessoal, a Binéia é uma amiga minha que mora em São Paulo, que eu conheci há algum tempo, uma profissional que tem muito respeito, então por isso que ela está aqui com a gente hoje, né, Binéia? E falar um Obrigada. pouquinho que, então, para quem não conhece a Binéia é psicóloga, né, Binéia? E ela tem formação, especialidade em adolescentes, também em clínica e na De parte adultos. de adultos, e também cognitivo comportamental. E com uma Exatamente. experiência bem grande, né, Abneia, nesse dia a dia e na prática. Sim. Então, hoje a gente tem um tema super interessante. De alguma forma, nesse momento, todos nós estamos sendo afetados mentalmente, né, com a pandemia. Uhum. No Uhum. geral, a gente já tem no dia a dia, né, as pressões, o estresse, enfim, a gente já vem com esse impacto também, mas mais Uhum. agora porque é um impacto generalizado, né? Sim, E a sim, nossa sim. conversa de hoje é para a gente falar um pouquinho, né, Abneia, de como realmente a nossa saúde mental está sendo impactada com a pandemia. Então, vai ser um bate-papo, é uma conversa bem tranquila. Quem está aqui assistindo a gente também pode fazer pergunta, pode fazer colocações, que à medida que eu vou conseguindo passar e a gente vai lendo, vai interrompendo, vai respondendo. E se a gente não Uhum. conseguir responder todas as perguntas ou colocações, também ficamos à disposição. Depois, no Uhum. final, também a gente vai deixar os contatos, o contato da Uhum. Abneia, o meu contato, se alguém quiser. Uhum. Tá bom? Sim, Abinéia, sim, então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho a tua visão sobre a situação atual da pandemia hoje. sim. Janes, foi uma surpresa para todo mundo, né? Então, assim, entramos este ano cheio de planos, né? E os planos tiveram que ser suspensos por um tempo, não é assim? É, E eu penso que as pessoas, cada pessoa lida com a crise de uma maneira, né? E existem pessoas que tinham uma estrutura melhor, que já estavam
em desenvolvimento, se cuidavam, né? Já vinham com autoconhecimento, com uma estrutura psíquica melhor. Então, essas pessoas também estão sofrendo. Está sendo difícil para todos nós, né? Porque mudou muito a nossa rotina, né? A gente falava um outro dia, né? A gente em casa, com um filho, tendo que dar conta do serviço doméstico, trabalhar, dar conta dos filhos, né? Então, isso mesmo para quem tem uma estrutura é um grau de frustração grande e é difícil, né? Tem sido difícil. O humor oscila, cada vez a gente tá aí de um jeito, né? Existem pessoas que vinham envolvidas com o trabalho delas e não tinham tempo para elas. E isso foi uma oportunidade de parar, de refletir, né? Isso teve um lado bom para algumas pessoas, por exemplo, elas puderam fazer alguns cursos, repensar a vida, planejar, mudar de rotas. Outras pessoas, com essa questão do tomar contato com elas mesmas, tomaram contato com uma sensação de vazio, que elas fugiam delas mesmas, e alguma dessas pessoas estão precisando de ajuda, né? Eu tive procura de alguns casos assim, com tristeza, vazio, essa questão que não foi trabalhada lá atrás da individualidade, do aprender a se cuidar, do autoconhecimento. Então, o excesso de trabalho, na verdade, era a fuga. Sim. Né? E aí elas tomaram contato com elas mesmas. Algumas outras pessoas, elas estão em casa cuidando dos filhos pela primeira vez, porque muitas delas passavam isso para outras pessoas. E elas assumiram a questão da maternidade e da paternidade. Para algumas isso foi bom, para outras isso não foi simples, né? Então elas É que ficaram. não teve um tempo de você organizar, né? Como você Uhum, falou, vinha todos com um planejamento, né? Uns planejamento semanal, outros um planejamento mensal, outros um planejamento anual. E não uhum, teve um tempo de fazer esse planejamento. E a apneia é a questão da maternidade e é a questão da organização da casa e a questão da organização do trabalho. Então, não foi uma única organização que a gente precisou reestruturar. Foi uma uhum, organização como um todo. E uhum, aí que entra, Abneia, o papel do psicólogo. Então, eu queria que você me uhum, falasse um pouquinho como que a psicologia, nesse uhum. momento, pode Sim, contribuir, e tenho certeza que está contribuindo muito, né, sim, para todos nós, né? Então, de que forma essencial. que a psicologia pode contribuir nesse momento? Sim, olha, os primeiros momentos foram muito difíceis mesmo para todos nós, foi tudo muito rápido, né? E a gente, em poucos dias, teve que se adaptar àquilo ali, né? E toda mudança, ela causa angústia, né? É a angústia do desconhecido. Qualquer coisa que a gente for mudar, a gente fica mesmo Uhum. angustiado. E é preciso um certo grau de tolerância à frustração para a gente conseguir se adaptar à nova fase. A psicologia, ela é uma ciência que estuda a mente e ela estuda a forma como nós nos comportamos, né? E a psicologia, ela é uma ciência recente, se a gente for ver aí, tem cerca de 130 anos aí. No primeiro século, o foco foi muito nas psicopatologias. Era uma ciência nova, estava se descobrindo, né, os sintomas. Mais ou menos de 2000 para cá, né, surgiu a psicologia positiva, que estuda a forma como a gente pode viver melhor, como a gente pode enfrentar os nossos desafios. Muito recentemente, o primeiro congelou.
Acho que travou um pouquinho. Você me ouve? Agora sim, Você voltou. me ouve? Agora sim? Ou, Muito ouvindo. recentemente surgiu, foi em dezembro de 2019, antes da pandemia, surgiu o primeiro livro sobre psicologia das pandemias. E olha, foi assim muito Nossa, próximo àquilo que aconteceu, né? Então, muitas coisas que eu vou dizer aqui, elas são da psicologia, da psicopatologia, da psicologia positiva e algumas questões da psicologia das pandemias, né? Então, a gente vai falar aí alguma coisa, lógico que é uma área extremamente nova, é nova na medicina, é nova na psicologia, mas a gente sabe que nós psicólogos vamos ter muitas coisas para fazer nesta fase, sim. tanto no sentido da prevenção, quanto no sentido de tratar as pessoas que tiverem alguns sintomas, né? É previsto, Janes, alguns especialistas, quando eles comparam com as outras pandemias, eles acreditam que o impacto psicológico ele será muito maior do que o impacto físico da Covid, né? Então não é só aquelas pessoas que tiveram a doença Covid, mas todos nós, né? Porque tem o impacto da doença em si e nós vamos viver o impacto econômico, né? De tudo isso que está Uhum. acontecendo nessa fase. Então, nosso papel enquanto psicólogo será na prevenção dos sintomas, agora nessa fase aí, e também em tratar as pessoas que não conseguirem dar conta das situações extremamente difíceis, que são inúmeras. É. Abneia, você falou agora sobre a angústia, né? Uhum. Eu acredito que é uma sensação, um sentimento que a gente tá sentindo. Você consegue relatar para nós uma característica dessa sensação de você falar assim, eu tô angustiado e a minha angústia me faz procurar ajuda? Uhum. Porque É assim, angustiado é normal, a gente sente em alguns momentos, sim, né? Por exemplo, sim, eu vou fazer uma prova, eu tenho algo importante, uma reunião, uma decisão para tomar, eu sinto, né? sim, isso Agora, é qual o ansiedade. momento? Ansiedade. Mas assim, talvez você possa explicar, então, Vou qual é a explicar. diferença da angústia e da ansiedade, que eu acho que também ajuda, né? Sim, ó, eu vou falar sobre emoções. É normal que a gente sinta medo, ansiedade, né? Então, assim, todos nós estamos sentindo um pouco de medo e ansiedade. O medo é uma emoção e ele tem uma importância como alerta, né? Então, assim, se eu tenho medo de contrair a Covid, eu me cuido, eu faço a higiene, eu lavo as mãos, higienizo a compra, uso máscara. Quem não está com medo está correndo mais risco, tá certo? E a gente tem algumas pessoas que está tendo uma estratégia de enfrentamento, elas estão, como que eu vou te explicar? Negando de alguma forma. Olha, eu quero só voltar um pouquinho para falar um pouquinho da questão política nossa. Eu vou falar bem rapidinho isso, porque esse é um ponto bem importante. A forma como você comunica a uma nação sobre uma pandemia é importantíssima. Então, como você fala isso é que vai fazer com que as pessoas acreditem ou não. Então, você precisa dar informações precisas, você precisa conscientizar
prevenção não só da parte física, como da parte psíquica, como você lida com essas questões. No Brasil, o que é que aconteceu? Se atrelou muito a uma crise política, né? Então, houve muita confusão. Vinham, os médicos diziam que era grave, que tinha que se cuidar, tal. Aí alguns políticos minimizavam, dizendo que era uma gripezinha, e as pessoas se sentiram confusas se elas tinham que seguir realmente o distanciamento ou se isso era um exagero. Então, isso teve um peso bastante grande, né, no comportamento das pessoas. Então, algumas pessoas ainda estão se comportando não dando importância para a questão da higiene, elas estão se reunindo em grupos. Eu soube há poucos dias que uma pessoa fez uma festa e 5 pessoas que estavam nessa festa morreram de Covid, né? Então, assim, por que fazer festa agora? Tá avisando, né? Olha, tem risco, tal, mas aí fala, ai, não, será que é mentira? Será que isso é uma situação política? Então ficou um descrédito, né? Então isso teve um peso grande. Então, veja, sentir medo faz com que a gente se proteja. Sentir um pouco de ansiedade também é normal. Por quê? A gente não sabe o que é que está por vir, né? As nossas profissões, elas estão mudando, né? As coisas, o mundo mudou nesses 3 ou 4 meses. Janes, quanta coisa mudou, né? Na forma como a gente trabalha, né? Tipo a minha área. Eu ia para o consultório, hoje a gente atende online, né? Quem tinha o trabalho numa empresa, hoje está home office, então muita coisa mudou. E assim, as pessoas que têm flexibilidade, elas se adequam melhor, porém algumas pessoas são muito rígidas, né? E elas não conseguem se adaptar a mudanças. Né? Então, aí essas pessoas sofrem mais. Então, você me perguntou qual é o grau, que assim, em psicologia a gente fala em transtorno e tudo vai de acordo com o grau do sofrimento. Todo mundo tem angústia, tem medo, tem tristeza. Agora a gente precisa ver qual é o grau disso. Por exemplo, a depressão, né? A gente se sente triste e aí a gente se cuida, tal, e melhora, passa aquela fase e tal. Quem está com depressão tem uma apatia, uma tristeza que não passa, ela não tem ânimo para fazer as coisas que ela gostava, quando ela olha para o futuro, é sem perspectiva, né? Então, assim, ela não consegue mais ter energia para fazer as coisas, já não dorme como antes, né? Então, não é uma coisa que sozinha ela consiga superar, né? Ela vai precisar de um tratamento. Quem está com ansiedade, um pouco de ansiedade é normal. Nas situações novas, tipo hoje eu aqui, né? Um pouco de ansiedade, eu senti você, eu aposto que é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente faz algo que a gente não está acostumado, um pouco de ansiedade a gente sente, aí a gente enfrenta e a gente segue em frente. Quando a ansiedade te paralisa, quando você não consegue mais fazer as coisas por conta da ansiedade, é hora de buscar ajuda, né? Então, são vários sintomas. Por exemplo, pessoas que estão extremamente preocupadas em conferir se elas estão com febre, se elas estão com algum sintoma, elas estão excessivamente atentas aos desconfortos do corpo. Porque a gente tem os desconfortos naturais, né? Sim. Tem dia que está com dor de cabeça, tem dia que está indisposta, tal, é normal. Agora ele está excessivamente preocupada, né? Então, assim, ficou além, né? Então ela vai precisar de ajuda.
né? Isso Ai, seria uma psicopatologia, aí um grau que a pessoa vai precisar de ajuda. e eu costumo falar, Abineia, quando você falou agora dos sintomas. Eu acho que tem muito a ver isso também, porque, por exemplo, em outro momento, talvez uma dor de cabeça ou qualquer outro sintoma, você não ia passar despercebido. Ah, acordei indisposto, é porque eu fiz isso, fiz aquilo. Agora, em função do que a gente está vivendo, a gente já começa a pensar, nossa, será que esse sintoma aqui pode ser Covid? Né? Sim, Será que eu sim. saí então a gente acaba ficando, e é a questão do medo, como você falou, assim. Sim. E eu acredito que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de medo, talvez a gente teria controlado um pouco melhor, assim. Ai, Janes, com certeza. Eu tô falando aqui de Florianópolis. A gente foi um processo muito bom por um bom tempo, assim, de contaminações, de mortes e tal. E aí a gente começou a abrir um pouquinho, as pessoas começaram a sair. E como você falou, eu tenho necessidade de sair para jantar num restaurante, eu tenho necessidade de sair para fazer atividade física ao ar livre. Então, assim, claro, cada um tem a sua necessidade, e eu não estou aqui discutindo o que é certo e o que é errado. Mas essa necessidade virou praticamente geral para todo mundo e as pessoas começaram a ser contaminadas com um número muito Uhum, maior. Hoje a gente uhum, está num momento muito preocupante, né? Como uhum, você falou, eu tô há 4 meses sem ver os meus amigos, então eu quero me reunir com os meus amigos, eu quero fazer uma festinha, né? uhum. Então, quem tem um pouco menos de medo, é um pouco menos cauteloso, conseguiu fazer isso, né? E quem tem Sim, mais medo, acaba, às vezes, o medo também gerando até alguns sintomas que nem são verdadeiros, né? sim. Sabe, Então, a Janes, nossa mente é muito, muito louca mesmo. é uma capacidade de lidar com a frustração, porque você veja só, está sendo frustrante para todos nós. Ficar Sim, em casa 4 meses é muito frustrante. As pessoas falam, eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Porém, essa é uma fase em que sim. a gente tem que aceitar que as coisas estão funcionando assim. Eu queria falar de uma metáfora que eu gosto muito Uhum, e que eu falo bastante e que talvez ajude a entender um pouco essa fase. Assim, eu gosto de falar da metáfora da vida como uma viagem. Ela é uma viagem que tem um começo, quando a gente nasce, e tem um fim. A única certeza que todos nós temos é que haverá um fim. Nesta viagem, há trechos que são trechos tranquilos, são trechos bons, que a gente aprecia a paisagem, a gente tem aquela coisa leve de desfrutar a vida, tal, e há trechos de tempestades. Não há vida que só tenha trechos bons. Todas as nossas vidas uhum, têm trechos tempestuosos. Há vários tipos de tempestades. A tempestade mais leve, a tempestade de vento, a tempestade de vento e chuva, a ciclone bomba, né? Então, assim, uhum, a gente não consegue, com as nossas forças, impedir algumas tempestades. Alguma coisa dá para a gente impedir. Mas as tempestades que a vida tem, Janes, não. Essa é uma tempestade que a vida uhum, tem, né? Ela é uma grande tempestade. Quando tem uma tempestade, como essa que teve no sul aí recentemente, né? Se você olha, você vê que a tempestade é forte, você faz como? Você se recolhe, você vai se proteger. Você fica quietinho, aonde você está abrigado e protegido, esperando passar. Você sabe que aquilo vai passar. Você não uhum, controla quanto tempo leva a tempestade, você tem que ficar quietinho até passar. As pessoas que decidem arriscar e sair na tempestade forte, elas correm mais risco. Corre sim. risco de, às vezes, despencar um telhado na cabeça delas, de cair uma árvore onde está. Então, o que é prudente? Você se recolher, se abrigar.
tá certo? As pessoas que durante a tempestade ficam muito aflitas, começam a gritar, se desesperar, aquele tempo da tempestade é mais sofrido para elas, né? As pessoas que têm uma estrutura melhor, elas sabem o quê? Que as tempestades passam. Então, no momento da tempestade, ela aceita aquela realidade, a realidade que ela está vivendo uma tempestade, que aquilo vai passar. E ela vê o seguinte: o que eu posso fazer agora? Então, eu posso agora ler um livro, eu posso agora brincar com o meu filho, eu posso fazer o quê? Né? E durante aquele período da tempestade, ela faz algo para suportar passar. Assim na nossa vida, tá certo? Então, assim, o que. Sim, eu gostaria. E aí eu tenho uma pergunta que eu ia falar para você, é justamente sobre isso. Então, assim, hoje a gente está vivendo uma super tempestade. Uhum. Né? Então, assim, quais as tuas sugestões para a gente lidar com essa situação? Né? A gente está falando dentro da nossa casa. A gente está praticamente, a maioria das pessoas, né? Tá dentro do nosso ambiente familiar. Como a gente lidar com isso? Como a gente conseguir direcionar a nossa mente para ser de uma forma mais leve, menos traumática? Eu gosto muito de um autor que chama Viktor Frankl. Ele é o autor de uma teoria que chama logoterapia. E ele era um neuropsiquiatra judeu. Ele ficou em um campo de concentração. E ele trouxe para a gente informações importantíssimas, né? Porque você vê, um judeu estava num campo de concentração, vivendo uma situação extrema, né? Então ele conseguiu escrever como é que as pessoas conseguem sobreviver a situações extremas. E depende muito de uma atitude mental, porque o que está acontecendo do lado de fora você não controla. Por exemplo, as pessoas que se revoltavam no campo de concentração e elas iam lá brigar com os guardas e falar isso é injusto, elas eram mortas. As pessoas que entravam em desespero iam até a cerca elétrica e morriam, né? Então, quem aceitou a situação foi quem sobreviveu, né? Então, o primeiro passo é a aceitação. Algumas coisas a gente pode mudar, Janes, mas algumas coisas não. A gente não consegue mudar a realidade da pandemia. A pandemia é um fato. Nós não temos controle, está acontecendo isso, e isso é mundial. E não se encontrou uma vacina. Até ter uma vacina, a gente vai ter que viver de uma nova maneira. Por exemplo, outro dia eu fui no supermercado e eu vi duas pessoas, oi, tudo bem? Se beijando. Por enquanto, nós brasileiros, a gente tinha esse hábito de se beijar, de abraçar. A gente vai precisar dar um tempo nisso. O normal agora é a gente falar oi um pouquinho de longe. Estamos numa pandemia. Essa tempestade vai passar. Mas é preciso você ter uma atitude mental. Assim, ó, a forma como você pinta essa cena. Se você pintar essa cena como uma tragédia, como algo que você não suporta mais, que você tem que sair da sua casa, que isso está muito terrível, você sofre mais. Se você olha para a situação, essa é uma tempestade, essa tempestade vai passar, né? Você consegue suportar melhor este momento. Né? E aí é preciso você ver, enquanto você está nessa tempestade, o que você pode fazer para se cuidar? Isso não tem uma regra única para cada pessoa, Janes, é de um jeito. Quem se conhece, né? Quem se conhece bastante, já sabe o que fazer para se acalmar. Né? Então eu vou te contar um exemplo pessoal. A semana passada eu vivi um desafio muito grande, tá certo? E eu tenho várias formas de me autoacalmar. E aquele dia para mim, o que eu fiz?
Eu saí, fui andar no meu bairro que tem 3 ruas, não tinha ninguém na rua, coloquei minha máscara. Eu tenho umas pastinhas de música que eu seleciono de acordo com aquilo que eu quero para mim. E eu escolhi uma música bem gostosa, fui caminhar, respirar, olhar para as árvores e aquilo me aquietou, né? Então, assim, nós temos que descobrir maneiras da gente se autocuidar, né? Existe uma coisa que é assim, as pessoas imaginam que as outras que as outras pessoas que têm que acalmá-las. E na verdade, somos nós que devemos nos acalmar, né? Porque a vida, ela, na verdade, essa viagem é uma viagem solitária. Nós temos pessoas ao nosso lado em determinados trechos, mas existem momentos em que a gente tem que passar situações sozinho e não vai ter alguém para acalmar a gente, né? Então, todos nós precisamos achar maneiras da gente mesmo se cuidar, da gente se acalmar. Abneia, perfeito. E para quem está assistindo aqui, Hum, que tem essa dúvida, ou para alguém que está assistindo e conhece alguém, que hoje eu falei, quando eu fiz a chamadinha para a live, eu falei, chama teu amigo, convida um familiar para assistir, porque qualquer insight que a gente tiver aqui hoje à noite, que a gente puder ajudar alguém, vai fazer uma grande diferença. sim, Eu sim, costumo falar que cada gesto importa. Então, assim, sim. para quem está tendo alguém que conheça, né, que não está conseguindo fazer isso, tem alguma maneira, alguma forma de a gente falar, tá, mas se eu me perguntar isso, eu vou me conhecer melhor? Como eu Uhum, consigo, né, me conhecer ou como eu consigo chegar nesse estágio de falar assim, isso aqui me acalma? Porque uma criança, você foi falando aqui, eu fui lembrando da nossa filha. Aqui, a criança, ela se adapta mais fácil, né? Eu fiquei uhum. pensando no início da pandemia, como eu vou fazer uma... Só que a Voltou? criança, agora, voltei? Voltou, voltou. Voltei. Então, como você fazer uma criança de 3 anos, por exemplo, que ela dizer para ela que ela tem que usar máscara se ela sai, né? No começo foi difícil, Sim, mas ela logo se adaptou. sim, Hoje ela fala, sim, né? Ela fala, ela usa sim. máscara nas bonecas, então assim, ela encontrou uma forma bem, ela foi bem rápida a adaptação dela. Eu acho que o adulto talvez ele tenha mais dificuldade, então eu acho que por um momento nós ficamos tentando remar contra, né? Não Uhum, aceitando, não acreditando, não entendendo, mas nós estamos num momento que a gente precisa, como você falou, a aceitação dói menos. A partir do momento uhum, que você aceita e fala assim, tá bom, a situação é essa. O que, uhum, que eu preciso fazer nesse momento de tempestade até ela passar? Então, assim, que uhum, dicas que você poderia dar para quem uhum, não sabe por onde começar, por onde, uhum. como se acalmar ou como ter se conhecer um pouquinho melhor? Uhum. Olha, isso é um processo, né? Assim, para quem já vinha nesse processo, está mais fácil. Eu vou até te contar o jeito como eu educo meu filho, né? Porque veja, eu Uhum, psicoeduco meu filho, né? Com os sentimentos, as emoções, eu vou ensinando o que ele tem que fazer. Como que ele se acalma? Então, assim, olha, você quer ver uma técnica que eu usei com ele? Por um bom tempo e ele pegou o jeito e ele já sabe. Então, a princípio, eu mostrei para ele uma garrafinha PET, ele devia ter uns 3 aninhos, com areia e água. E eu chacoalhei, eu disse assim para ele: quando a gente está nervoso, é assim, fica tudo confuso. Agora, olha só o que acontece a hora que a gente coloca aqui. Põe a garrafa PET, aquela areia abaixa, e aí eu digo assim, quando a gente está nervoso, as emoções ficam borbulhando, né? Então a gente às vezes precisa de um tempo até aquilo passar, porque a gente sente o que que muda entre emoção e sentimento. A emoção se dá no corpo. Conforme acontece uma situação, a gente vai sentindo aquele calor, aquela raiva, aquela coisa no corpo, né? E essa hora não é hora de fazer nada, a gente está de cabeça quente. É hora da gente se recolher, esperar, acalmar, respirar. A respiração ajuda muito. Então,
tipo, meu filho, eu fui ensinando ele a se autoacalmar, né? Então, um adulto hoje, o que a gente pode fazer, nós psicólogos, é irmos dando dicas, mas são muitas dicas. E Uhum, a pessoa precisa se autoconhecer e investir. O que é que acalma ela? Por exemplo, algumas pessoas ficam muito mais calmas quando elas cozinham. O fato uhum. dela estar cortando os vegetais, prestando atenção àquilo ali, aquilo faz com que ela fique tranquila. Outras pessoas se acalmam, às vezes mexendo numa jardinagem, lendo um livro. Música é uma coisa que ajuda muito. Eu super recomendo que você faça pastas com músicas para conforme o humor, né? Então, hoje você está muito desanimado, né? Você pode pôr uma música com mais ânimo, alguma coisa assim. Por exemplo, eu penso sempre que a gente precisa cuidar da saúde como um todo, mente e corpo. Então, se Uhum. você não está bem, você pode sair caminhar. Porque para desestressar, você precisa acelerar o coração e desacelerar os pensamentos, né? Então, se você aproveita esse momento da caminhada, escutando uma música gostosa, acelerando os seus batimentos cardíacos, sentindo o vento, prestando atenção naquela paisagem, você vai aquietando, você melhora, né? Quem não está bem não tem vontade de sair e andar. Mas, Janes, a melhor coisa que tem é ir sem vontade, mesmo que for um quarteirão. Porque a nossa motivação, ela é muito instável. Nós não É, estamos motivados todos os dias, né? Então, fazer atividade física é uma coisa boa, fazer aquilo que você gosta, um lazer, um hobby, algo que te faça bem. As mulheres, né? As mulheres estão sobrecarregadas, né? Com uma série de funções e as mulheres se sentem muito culpadas porque tem toda uma pressão social, né? Para elas darem conta de tudo. Então, muitas mulheres estão sofrendo bastante. porque é uma Ai, carga, né, Abneia? Eu me coloco nessa situação, assim, é uma carga. Até teve uma colocação aqui da Vânia, que ela coloca que ela leu uma frase que dizia que falam que as crianças são complicadas e teimosas, mas nesta pandemia fiquei em dúvida. Quem não respeita a distância é o adulto. Quem usa máscara de forma errada é. É verdade, assim, que você vê a pessoa usando máscara no pescoço, a pessoa não usando máscara, né? E a criança, uhum. ela se adapta. Mas, Sim, sim, é mais e, fácil de seguir regras, né? é, Você sabe, teve um dia que eu pensei, gente, parece que eu estou na quinta série. Você lembra que na sala de aula os professores diziam assim, gente, silêncio, vocês têm que fazer lição. E sempre tínhamos bagunceiros e todo mundo sim, pagava, né? Então, assim, as pessoas têm maneiras diferentes de reagir. Algumas pessoas, elas têm um otimismo irrealista. Elas estão achando que elas são imunes, principalmente alguns homens. Eles acham, Janes, que eles têm uma imunidade maior. Outras pessoas estão com uma questão de uma religiosidade um pouco distorcida e elas têm uma impressão que elas têm fé e que a fé vai protegê-las. Só que, mesmo a gente tendo bastante fé, a fé não blinda a gente dos vírus, né? Então a gente deve sim cultivar a nossa fé. Porém, a gente tem que se proteger, né? Isso é vírus, vírus pega, depende da higiene e não é um exagero. A gente tem que se proteger, né? mas olha só, Abneia, você falou isso, como isso é importante. Tem uma amiga minha que ela tá aqui na live, que é a Regi. Ela trabalha, ela é farmacêutica e ela trabalha, nesse momento, ela trabalha na distribuição de medicação. Como é importante a gente conversando assim, de que
cada um tem um entendimento com relação à pandemia, como você falou, né? Tem pessoas que acreditam, né, que aí ficaram viciadas em lavar e higienizar. Tem aquela que não. E tem aquela que acredita que não existe vírus, porque tu não consegue enxergar. Então, como as pessoas, cada pessoa tem um entendimento. Quando você falou no início com relação a como a gente foi apresentado, eu me sinto nesse momento sem um apoio no sentido da saúde do nosso país. Porque hoje eu estava ouvindo que parece que são 72 dias ou 42 dias, não lembro de cabeça, sem ter um ministro da saúde, né? Sem você ouvir alguém falando assim, que você fala assim, aqui é o norte, né? A gente está nessa situação e a gente vai tá avançando, não tá avançando, tá indo para cá, tá indo para lá. Hoje a gente começou a ficar do geral, a gente foi ficando pequenininho e cada um foi apostando no seu estado, no seu município. Enfim, então as pessoas ficaram muito confusas. E quem não é tão resiliente é muito tempo, né? Então as pessoas no começo talvez acataram mais e agora chegaram no momento e falaram assim, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sair. E aí eu falo com um amigo que é da área da saúde que tem, eu acho que a saúde também, a área da saúde também tem posicionamentos diferentes, né? Você fala com um profissional, ele fala uma coisa, você fala com outro profissional, ele tem um outro entendimento, que é normal. Mas isso também dá uma confusão, isso também confunde, isso a gente fica muito confuso por Jane, qual caminho. eu ouvi uma médica dizendo sábado, uma senhora, ela disse assim, olha, estamos numa fase de 50 tons de cinza. Ninguém sabe muito o que fazer. Cada caso está sendo de um jeito. E assim, ó, temos 6 meses de pandemia e a gente ainda não estudou isso o suficiente. Porque a ciência precisa do tempo para estudar, para comprovar, tá certo? Para fazer os estudos ali, qual é o medicamento que realmente é eficaz. Porque, assim, um remédio, ele pode dar certo para uma pessoa, mas para outra não. Então, precisa ser comprovado cientificamente que ele é eficaz, né? Então, assim, a ciência trabalha com evidências, né? Você sabe uma outra coisa comum que ocorre em pandemias, né? Das outras, isso aconteceu, é as pessoas se apegarem a crendices, se apegarem a medicamentos assim, caseiros, ou coisas que alguém fala que vai funcionar, sabe? Isso acontece porque é um pouco do desespero. Como que eu posso proteger a família? Aí começa a acreditar que aquilo vai dar certo, sabe? Então, isso aconteceu já nas outras, como nessa. O que vai ser preciso? A psicologia tem realmente um papel bastante grande na questão da comunicação, em como a gente está comunicando agora, né? O que é que deve ser feito? Porque toda essa bagunça política aí deixou todo mundo confuso, né? E assim, ó, os médicos também não têm uma linha ainda, tá certo? É novo para eles. Não tem um especialista que saiba o que fazer com a Covid no mundo ainda. Alguém fala, nossa, eu sou super especialista nisso. Não tem. É tudo novo, estamos estudando. É tudo novo para todo mundo, né? E a Vinéia, olha só, também acredito muito quando você falou da psicologia positiva, foi quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu numa formação no que a gente MBA, né? fez juntos, né? No MBA, que falava que era do coaching da psicologia positiva. Então, a gente precisa também sempre tirar o lado bom da história. Então, assim, como a gente pode ver o lado bom dessa parte ruim que a gente está vivendo hoje, desse momento ruim que é a pandemia? Sim. Olha, você sabe, isso é uma coisa nova, recentemente nova, como eu disse, né? Então, uma crise, ela pode trazer distúrbios, ela pode trazer, por exemplo, TEPT, que é um transtorno pós
traumático para algumas pessoas. Porém, outras pessoas, elas podem crescer através de uma crise, né? Então, assim, a psicologia positiva estuda isso. Como é que a gente pode crescer através de uma crise como essa? A gente, primeira coisa, aceitar a realidade. Essa é a base de qualquer coisa. Enfrentar aquilo que está difícil, né? Ver o que é que eu posso fazer para contornar a situação difícil. Como é que eu posso crescer diante disso? Enfrentando os desafios. Como que a gente fica com força? Quando a gente enfrenta. Se a gente desiste, a gente não cresce. E ninguém cresce em mar de rosas. A gente cresce só quando a gente se supera, né? Sim. Então, a gente pode aprender muito. Pensando aqui ao longo de uma vida, eu acompanhei, eu sou psicóloga há 26 anos e eu estudo psicologia há 31, né? Assim, quantas crises eu enfrentei já, Janes? Não só as minhas pessoais, da família, mas as pessoas que eu acompanhei nessas crises. E assim, eu sempre falo que algumas crises são crises do bem, porque parece que o mundo está desabado, mas a pessoa renasce dali, ela acha um outro jeito de viver aquilo. Então a gente pode sim crescer muito, né? Se a gente souber olhar isso como uma tempestade temporária, se eu puder aproveitar essa crise para me inovar, para tomar contato comigo mesma, para ver o que é que eu posso fazer, porque muitas profissões, muitas coisas vão mudar e a gente precisa ter flexibilidade para mudar a rota. E a flexibilidade é uma outra coisa bem importante. Tem gente que é muito rígido, tudo precisa ser do mesmo jeito. E essas pessoas, elas querem ter controle das situações. E nós não temos controle. A vida é uma caixinha de surpresas, né? E a gente tem que ser... Eu costumo falar, Bineia, que agora é um momento que a gente pode... quantas vezes a gente falou assim, nossa, como eu queria ficar em casa hoje. Nossa, como eu queria fazer isso. Nossa, como eu queria fazer aquilo. Como eu queria ter mais tempo com meu filho. Como eu queria ter mais tempo com a minha família. Mais tempo para assistir um filme. Mais tempo para ler um livro. Mais tempo para me capacitar. Então, eu acredito que todos têm uma lista bem grande, se a gente começar a colocar no papel, de coisas que não conseguia fazer antes. Só o tempo que a gente tinha de deslocamento, a maioria quem mora em cidade grande, né? Cidade maior que tem trânsito, só o tempo de deslocamento, né? O estresse que gerava isso. Então, eu sempre costumo falar que a gente pode tirar o lado bom das coisas, assim. Eu tô aproveitando muito para curtir a minha filha, que é pequena, ela demanda tempo, ela exige muito, muito, é cansativo, Mas, assim, talvez, se não tivesse a pandemia, não tinha todo esse tempo para ver ela crescendo, para ver ela se desenvolvendo. E ela nos ensina muito, porque a criança, ela se adapta mais fácil. E ela se adapta mais fácil ainda quando ela tem um adulto do lado dela que ela vai se espelhar, né? A gente se espelha, independente da idade, a gente sempre tem alguém que a gente fala assim, esse aqui é o meu caminho, né? Geralmente é a nossa família, depois a gente vai expandindo quando fica adulto, quando estuda, quando decide ter a profissão, ter uma nova família. Então, esse é um momento que a gente pode aproveitar para isso, ouvir uma boa música, né? Tomar um banho com água quentinha. Cada um vai encontrar a sua forma, mas assim, encontrar o lado bom. A gente está nessa situação. O que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui a gente não pode sair, o parque não tem como frequentar, o condomínio não tem como... Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o sol na sala do apartamento, abre a janela, pega sol. A gente está curtindo o sol, que é uma delícia, o sol dá uma energia que é muito bom, né? Então, a gente tem um momento que é brincar em família, limpar a casa. Limpar a casa é uma forma que não é bom, nem todo mundo gosta, mas você tira o teu foco de um lado e coloca em outro. Então, como você falou, assim, quando a gente está focado numa situação que está te trazendo angústia, que você está ficando, não está legal, muda o estado mental.
né? Eu estudei isso na PNL, é você Exatamente. quebrar o estado mental, né? O estado emocional. Então, se você tá, por exemplo, você tá discutindo com alguém, digamos, você está discutindo com alguém. Se o telefone tocar e você atender o telefone e alguém do outro lado lá te dando uma notícia boa, quando você desliga o telefone e você volta, você não vai continuar discutindo. Pode até Uhum, continuar, mas a probabilidade é bem menor. Então, uhum. essa questão cada um avaliar. E se a gente sentar e se avaliar, a gente vai encontrar, sim, uma forma de como a gente se acalma. Todos nós sabemos, né? Sim, Talvez o que sim, falta, muitas vezes, é parar e, como você falou, eu com eu mesmo. Eu acho que esse sim, momento da pandemia também nos trouxe uma lição de que vamos voltar para dentro, dentro das nossas casas, dentro do nosso eu, né? É olhar para dentro e falar assim, eu sim, tô aqui agora. Não tenho para onde sim, fugir. Antes a gente tinha, sim, agora não tem, né? E a sim, Minéia, a gente está chegando no finalzinho, só para não cortar a live. Eu queria que você sim. falasse bem rapidinho sobre, então, como buscar esse equilíbrio emocional, que eu dei, né, uma pincelada aqui, na minha opinião, claro, e do autocuidado. E também quando buscar ajuda. Temos 4 minutinhos. 4 minutinhos? Nossa, como passou Foi bem rápido! Meu rápido, né? Deus do céu, foi muito rápido. É muito importante que você descubra, né, o que é que te faz bem e que você faça coisas para aquietar a sua mente. Por exemplo, você disse sobre banho. Tá muito tensa, tá nervosa, vai lá, toma um banho quentinho, tal. Tá fazendo um serviço que não gosta? Ai, é preciso que lave a louça, eu odeio a louça, né? Coloca uma música gostosa, tenta ver o que é que dá para fazer na sua realidade para fazer com que ela seja o melhor possível dentro daquilo que você pode, tá certo? Quando buscar ajuda, quando você não está dando conta, né? Então, nós, como psicólogos, nossa missão é ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, isso pode ser quando elas têm uma psicopatologia, quando elas estão com sintomas, ou pode ser para que a gente ajude a encontrar um novo rumo, que às vezes a pessoa vai ter que mudar de área e ela não sabe muito o que fazer, né? Ou às vezes está vivendo uma situação muito difícil com o marido, né? E não sabe o que fazer para conversar, como conversar também. Busque ajuda. Se você está se isolando, né? Se você percebe que nós devemos manter contato com as pessoas, então o que que a gente tem que fazer? Cuidar da nossa saúde física, se alimentar bem, tomar água mesmo sem vontade, que as pessoas falam, ai, não tem vontade, tem que tomar água porque a gente tem que se cuidar, né? Fazer coisas para manter o seu corpo também equilibrado, né? Não consumir bebida alcoólica excessiva como fuga, que algumas pessoas têm feito isso, têm bebido bastante para dar conta dessa dor. Essa dor a gente tem que lidar, tem que aceitar. É uma tempestade passageira, tem saída isso. Todos estamos cansados dessa fase, mas é preciso que a gente suporte mais um tempo. Daqui a pouco vai passar, né? E olhar para o lado positivo. Se você está com uma ansiedade extrema, se você está tendo crises de pânico, que isso tem sido muito comum, né? Eu recebi 3 casos novos de síndrome do pânico, né? Alguns temas, às vezes a pessoa começa a falar sobre final do mundo, a pessoa já tem uma sensibilidade, já vinha com um problema, isso foi gatilho, então tem vários sintomas. Se você não está dando conta da sua vida sozinho, é hora de buscar ajuda. Temos muitas técnicas, Uhum. né, para usar conforme a situação que a pessoa está vivendo. E, Abineia, você está fazendo atendimento online, você falou? Online, estou sim. Então, se Estou tiver sim. alguém assistindo aqui que talvez nesse momento precise de ajuda para você ou para alguém que você conheça, a gente também tem esse momento também é bem importante ter esse atendimento, né? Já que tá difícil o Uhum. deslocamento.
E se alguém quiser também, depois a gente deixa o contato da Abneia, né, Abneia? Sim. E deixa eu te contar, muita gente tinha medo dessa coisa do virtual. Ai, atendimento virtual. Eu tenho pacientes que entraram nessa fase e as coisas estão muito tranquilas, né? É mais ou menos como aqui, né? A gente está conversando, tal, então é tranquilo. Não precisa Ah, ter bom, medo. O tá importante é legal. buscar ajuda e não carregar o sofrimento sozinho. Isso é importante. Dividir, né? Não carregar esse peso, né? Abneia, então eu quero te agradecer muito, foi muito Sim. especial a nossa conversa, agradecer todas as pessoas que estão aqui assistindo, que eu conheço, que são amigos, pessoas que conhecem a Abneia. Eu não consegui ler muito, teve vários comentários aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui que eu não consegui ler ou a Abneia responder, por favor, mande pra gente que a gente vai responder também. Uhum. E E agradecimento para mim foi um especial. prazer, eu adorei, Prazer. viu? Cuidar da nossa mente, que é muito importante. Fazer do limão uma limonada. Exatamente, Tá bom, Abinei? Um beijão pra ti. exatamente. Janis, um beijo, Até viu? uma próxima, então. Tchau. Beijão. Tchau, pessoal. Até, tchau. Até mais.